Saudações, nobre amigo da Legião da Santa Cruz. Hoje quem vos fala aqui é Matheus Holtz. Tendo por base as perspectivas e conjunturas para as eleições presidenciais de 2022, nós apresentamos hoje um novo editorial da direção da Legião da Santa Cruz. Mas antes de tudo, eu peço que você deixe o like nesse vídeo aqui no YouTube, compartilhe com seus amigos, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos. Também nos siga lá no Instagram e no Facebook como a Legião da Santa Cruz. Dando início então ao nosso editorial, nos últimos meses, as disputas nos meandros do poder político e as suas reverberações nas ações da Câmara de Deputados, no Senado, as rivalidades entre os poderes executivos federais e estaduais, além do já conhecido tom e operação da mídia, maximizaram o quadro já estabelecido na política brasileira de polarização ideológica e, eventualmente, partidária. Por um lado, Bolsonaro representa um setor que, apesar do apelo popular constante das camadas mais baixas da classe média e dos grupos empresariais oligárquicos do terceiro setor e da agropecuária exportadora, perde constantemente credibilidade e conexões com os diversos nichos que hoje ocupam os três poderes, se isolando tanto de setores outrora parceiros, como o militar, o lavajatista e os círculos ofertados ao Olavo de Carvalho, bem como de outros autores bem posicionados, a se dizer o centro, pragmático, provinciano e plutocrático, e também o Supremo Tribunal Federal, como mente interventor das responsabilidades legislativas e executivas na República presente. Restam, assim, apenas as frentes liberais e protestantes com apoio massivo ao atual presidente. Dessa forma, as bandeiras levantadas por Bolsonaro resumem-se à máxima liberalização das relações trabalhistas e produtivas, uma pretensa e falsa moralização dos costumes sociais e a manutenção de um status subalterno do Brasil, um cenário de divisão internacional do trabalho que se expressa num posicionamento geopolítico obtuso e periférico no concerto vigente das nações. Por outro lado, a oposição ao presidente, por quanto se manifesta em frentes diversas do centro à esquerda, transpassando partidos como o PSDB, o PDT, o PT, além de outras agremiações tangentes, como o DEM, o PTB e o PSOL, deverá se concentrar, envolta pelo trabalho da grande mídia, abertamente numa convenção de centro-esquerda para, ao menos no segundo turno do pleito de 2022. Em vista da ainda distante aproximação positiva, e não ocasional, de partidos tradicionalmente rivais, como o PSDB e o PT. Nesse passo, a fim de combater o bolsonarismo pelos meios retóricos, a oposição proporá uma dicotomia entre o bem e o mal, entre o conhecimento científico e a ignorância, a democracia e a autocracia, a harmonia entre os poderes e o caos político, o progresso social e o conservadorismo, a preservação da natureza e a sua exploração desenfreada, dentre tantos outros embates possíveis. Contudo, ao cerne da questão, para além dessas diferenças superficiais, nenhuma das facções apresentadas é capaz de construir um plano concreto de desenvolvimento do Brasil enquanto um Estado-nação, independente, sustentável e voltado funcionalmente ao progresso. Um cenário atual de empobrecimento da população geral, de aumento vertiginoso dos custos para a manutenção da qualidade de vida, ao reaparecimento sistêmico da fome, à desindustrialização e ao desemprego, entre tantos outros males. Tendo isso em mente, levantamos resumidamente apenas um tema que emerge no âmbito do debate político em diversos países, enquanto o brasileiro se vê sufocado pelos representantes do mercado transnacional e pelas hordas identitárias e progressistas. Em vista da patente nos Estados Unidos e na Europa e latente no Brasil, indústria 4.0, o Brasil estará preparado para competir na economia global? Isso em função do enriquecimento da população e do desenvolvimento de instâncias sociais efetivas para resguardar os interesses dos trabalhadores, além do bem-estar geral da sociedade? Em termos sintéticos,
esse novo fenômeno se exprime pelos seguintes pontos: automatização, robotização, informação, criatividade, reciclagem, gerenciamento e produção de dados, respectivamente em escalas que transformarão o homem numa espécie de cyborg, em que essa tecnologia não se reservará apenas ao tempo específico do labor diário, uma vez que o trabalho, o lazer, o estudo e descanso se sobreporão, perpassando todos os aspectos da vida humana, privada ou social. Em primeiro lugar, robôs são excelentes em atividades repetitivas, em que falhas humanas são bastante comuns. Por isso, substituirão mais hora menos hora completamente o trabalho humano nesses setores. Segundo, robôs suportam pesos superiores e podem desenvolver velocidades que são impossíveis para o homem, que são cada vez mais exigidas pela indústria, sobretudo na produção de maquinários grandes, de megaestruturas arquitetônicas, reforçando a necessidade de investimento em robotização. Terceiro, computadores avançados conseguem calcular rapidamente uma infinidade de variáveis, assegurando maior controle do processo de produção. Vide a eletrônica integrada à internet, presente em computadores pessoais e computadores de bordo em veículos automotivos, nos quais os instrumentos de trabalho fornecem dados em tempo real a uma rede que processa informações sobre o estado de uma peça que precisa ser trocada de imediato para que o sistema não falhe. Isso significa que a mão de obra vai transitar para os sistemas de controle de dados dos processos informacionais, onde teremos aumento exponencial da demanda por trabalho. Quarto, a digitalização e a robótica agora permitem uma transição produtiva, chamada produção por demanda, onde as grandes fábricas darão lugar a indústrias menores, ultra especializadas em atender nichos como o de processadores, placas, chips, etc. Nesse modelo existirão mini-fábricas, alterando os fatores de localização e instalação fabris, algumas somente dedicadas à montagem final do produto. Nesse sentido, o trabalho humano não seguirá mais a metodologia da linha de montagem pré-fixada, da produção em massa, mas terá que se ajustar aos movimentos rápidos do mercado de consumo. E somente empresas que conseguirem captar essa movimentação, se ajustando rapidamente, terão futuro. A produção voltará a ter um caráter artesanal para o consumo, porquanto se estenderá produtivamente através da tecnologia, objetivando atender os mais variados gostos individuais, porém em um curto espaço de tempo. Há, pois, uma mescla entre a produção massiva fordista, a produção flexível toyotista e a produção artesanal manufaturada. Quinto, essas duas ferramentas, a robótica e a digitalização, permitem, além de tudo, a produção personalizada via impressoras 3D, proporcionando modelagem em tempo real de uma peça, de uma estrutura ou molde com um custo muito mais baixo do que seria possível através de um torno e com o uso de materiais novos, mais flexíveis, mais fáceis de adaptarem às necessidades mais variadas. Sexto, esse novo modelo produtivo estará baseado em 2 pontos. O trabalho humano será feito em conjunto com robôs e cobots, os robôs colaborativos. Os robôs não são bons para detalhes, controle de qualidade, a criatividade. O uso deles na parte mais material da produção vai liberar a força de trabalho para atividades mais nobres, que exigirão mais o uso da imaginação e da inteligência, o que significa que pessoas de baixo QI e baixa instrução não terão lugar nessa economia industrial do futuro. Ademais, os cobots serão complementares ao homem em atividades de precisão, como cirurgias e soldas, e de risco também, como em resgates e na mineração, o que vai exigir dos profissionais um duplo treinamento. O específico de sua área, agora em conexão com a absorção de um aparato de conhecimentos mecatrônicos, que vão envolver até a capacidade de programar e reprogramar tais cobots. Sétimo, nessa nova economia que vai explorar novos materiais, a reciclagem vai se impor. A gestão da produção será dialética e irá desde a fabricação até o descarte, que será administrado
pela empresa fabricante para a construção de novos produtos. Haverá mini-fábricas só dedicadas ao desmonte e ao reaproveitamento das mercadorias. Em vez de uma economia linear, será uma economia cíclica, que vai precisar de informações em tempo real sobre novos processos. O trabalhador do futuro precisará, portanto, passar por reciclagens periódicas para assimilar os novos processos. Por fim, em oitavo lugar, o treinamento básico da mão de obra dessa economia do futuro vai exigir um novo tipo de homem, capaz de atuar em consonância com a inteligência artificial, dotado da capacidade de sintetizar grande quantidade de dados, transformando-os em padrões via instrumentos computacionais. Um trabalhador hábil em mecatrônica, banco de dados, design e agora ágil em absorver e se ajustar às novidades. Do funcionário vai ser exigida uma visão de conjunto. Se irá o tempo do mero apertador de parafusos. O trabalhador do futuro terá que resolver problemas complexos e precisará ter a habilidade de sintetizar muita informação de maneira veloz, de modo que aquele que não se adaptar fatalmente estará fora da economia formal, já em 2030. Diante de tudo isso, vos pergunto, nosso país está preparado para essa transição? Em 2022, isso precisará ser debatido. Do contrário, estaremos condenados ao eterno fracasso socioeconômico. Precisamos de uma nova mão de obra e de uma nova burguesia capaz de competir nessa nova economia, e isso só é possível por intermédio de um projeto nacional em que o Estado dirija o processo. Concretamente, e pensando no médio prazo, essa questão passa pela reestruturação total do sistema de ensino básico, a fim de preparar os alunos nos conhecimentos prático-tecnológicos e culturais básicos, lhes direcionando, através de parâmetros quali-quantitativos rigorosos a nichos do mercado. A gestão empresarial e pública, a pesquisa acadêmica, teórica e científica, a nova força de trabalho manual de escrita e criativa, a arte, aos esportes, etc. Um modelo que, apesar de coletivo, permita o desenvolvimento personalizado das aptidões e potências do estudante. Revela-se, pois, um sistema de ensino básico no qual cada escola fundamental e média seja uma escola técnica. É também necessário reestruturar rigidamente os critérios para candidatura e inserção no ensino superior público, a fim de garantir excelência, credibilidade e investimentos mais precisos na universidade. E também atrelar os centros acadêmicos e tecnológicos superiores ao Ministério de Ciência e Tecnologia, ao invés do atual Ministério da Educação, promovendo, inclusive, um intercâmbio de capital e de tecnologia entre os setores privados transnacionais e nacionais presentes em nosso território, a esses mesmos institutos federais de graduação e pós-graduação. Entretanto, aos nacionalistas que se notam entre o pessimismo e a esperança, mediante uma análise realista do estado de coisas no Brasil, pode parecer pouco promissor uma alavancagem da quarta revolução industrial em nosso país por fatores diversos já descritos. Contudo, em boa parte do Brasil, principalmente nos interiores, a fim de amenizar esse quadro, um fator que pesa contra esse cenário futuro pelo qual torcemos, ou seja, a existência de um nicho grande de pessoas que não possuem preparo técnico de ponta, inclusive possuem uma idade mais avançada, pode ser trabalhado para atenuar as condições socioeconômicas devastadoras que nos esperam. Em suma, paralelamente, por intermédio da organização das comunidades civis ou do próprio Poder Federal, é possível governos estaduais e prefeituras articularem e coordenarem cooperativas agropecuárias locais e regionais segundo uma lógica de abastecimento interno, aliados à criação de escolas técnicas agrícolas e zootecnistas, e a ampliação de crédito rural para essa modalidade específica de negócio. A depender das possibilidades físico-naturais e ao perfil da população economicamente ativa do respectivo município, pode-se trabalhar com produtos de primeira necessidade em escalas maiores, sem deixar de serem pluriculturais, abastecendo o mercado municipal e os centros regionais de distribuição,
gerando, portanto, lucro a partir do giro de produção. Ou então trabalhar com produtos de maior valor agregado e com nichos mais altos do mercado alimentício, numa escala produtiva menor, enriquecendo então as pessoas a partir de margens de lucro maiores. Resumidamente, esse modelo se torna autossustentável, haja vista se relacionar a um setor de demanda constante e alta, além de também criar as condições para a qualificação profissional e novos postos de trabalho. Nesse passo, a lógica industrial de produção baseada em complexidade, variedade, multiescalaridade, capilaridade e fluidez seria aplicada ao campo, sendo, entanto, oligarquizar e liberalizar totalmente o setor, possibilitando aos atores locais adentrarem o sistema capitalista de mercado, no entanto, resguardando o interesse e a equidade sociais. Assim, mesmo se falhasse completamente um projeto de revolução industrial no Brasil, seríamos novamente o grande celeiro do mundo, porém mais completo e equilibrado, produtivo, exportador e consumidor, que galgaria certa vantagem comparativa frente aos países concorrentes. Esses são os grandes temas para a construção de um Brasil soberano e altivo, que devem compor o imaginário popular, adentrar as vísceras do brasileiro e inundar a literatura histórica e política da nossa nação.